Papai, Ah, eu acho que deve estar gravando, sim. Tá. Tá? Muito bem, irmãos. Bom dia, muito bom estar com vocês mais esse dia, né? Sexta aula já, 1 mês e meio de 1 Pedro, e temos mais aí uns 2 meses pela frente aí, só em 1 Pedro. Bom, vamos começar orando, né? O Chum, você poderia orar? Posso sim. Senhor Deus, obrigado por esse dia, esse domingo tão gostoso, depois de um dia de chuva, um final de semana de chuva. Obrigado pela tua bênção, a tua provisão, a tua graça. O dia de hoje, esse estudo que vamos ter, que possa falar ao nosso coração, ministrar a nossa vida, Senhor. Abençoa a vida do pastor Marcos, dê a ele, Pai, discernimento para nos trazer a tua palavra. E pedimos que o Senhor abençoe esse resto de domingo também. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Entramos hoje em 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 10. Serão 10 versículos hoje, um grande desafio. Nas primeiras 5 aulas, a gente trabalhou diversos conceitos-chave, né? Aliás, nós poderíamos resumir as aulas anteriores com alguns conceitos-chave. Nós falamos sobre peregrinos, nós falamos sobre herança viva, ou melhor, esperança viva e herança eterna na segunda aula. Nós falamos sobre uma fé purificada como ouro. Falamos depois santidade e depois, na semana passada, falamos sobre amor. O texto de hoje, 1 Pedro, eu vou fazer uma leitura aqui dos versículos que nós vamos estudar, diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Bom, o texto aqui começa a dizer o seguinte: bom, portanto é uma palavra que liga o primeiro capítulo com tudo isso que vem agora. Bom, portanto, já que vocês são peregrinos, já que vocês são eleitos, já que vocês têm uma esperança viva, essa esperança viva é em relação a uma herança eterna que não pode perder valor, já que vocês têm uma fé purificada como ouro, já que vocês vivem em santidade e amor, então, portanto, já que vocês têm tudo isso, livrem-se de toda a maldade, engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. A ideia aqui é se despir, é se despojar. Interessante que ontem à noite o pastor Guto falou lá, usando o livro de Colossenses, sobre coisas que nós temos que nos vestir, né? Interessante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coisas que a gente vai ter que se despir. Ontem ele mencionou no culto sobre 5 coisas
que nós temos que nos vestir. Um tipo de roupa que nos torna melhor, mais parecidos com Cristo. Agora a gente vai falar de coisas que nós temos que nos despir. Interessante, nós só conseguimos vestir aquela roupa que o pastor Guto mencionou ontem, se primeiro nós tirarmos essa roupa que impede uma vida de santidade. Pedro ordena que seus leitores se despojem de certas atitudes incorretas que impedem o seu desejo pela palavra de Deus e a santidade. Agora, do que nós devemos nos despir, nos despojar? São justamente aquelas coisas que causam um mau cheiro, uma má impressão. E a primeira coisa dessa lista é a maldade. Maldade também pode ser traduzida por depravação, por vício, e significa perversidade geral que abrange todas as áreas da vida, todas as atividades ruins, inclusive atividades degradantes. É aquilo que de fato que não causa apenas um mal superficial, também superficial, mas aquilo que de alguma maneira pode degradar a pessoa. Agora, o que seriam essas atividades degradantes? Qualquer trabalho, por exemplo, trabalho escravo, seria um trabalho degradante. Né? Pastor Marcos, só Sim, pedir para o pessoal fechar o microfone, está dando muito eco. Todo mundo que não estiver usando, fechar o microfone, por favor. Certo. Sim, eu não estou como administrador da reunião, então eu não consigo mutar o pessoal. Tá? Então, cada um, por favor, desligue o seu microfone e quando for falar, ligue. Ok? Obrigado. Tá. É assim, irmãos, desliguem todos os microfones. Quando forem falar, aí vocês, por favor, acionem. Tudo bem? Tá. Então, o primeiro aspecto aqui é maldade. A segunda coisa é engano, que também é traduzida por dolo. O que é dolo? É falsidade, é fraude. Refere à pessoa que usa de palavras e atos enganosos de maneira premeditada para conseguir o que deseja. É o famoso jeitinho, né? A pessoa dá um jeito. É aquela pessoa que, às vezes, com um tapinha nas costas, ela faz isso para enganar de maneira premeditada. E é uma mentalidade que visa sempre vantagens pessoais às custas dos outros. Então, os irmãos já devem ter ouvido isso no campo jurídico, em que os crimes eles são classificados como crimes culposos ou dolosos. Em alguns momentos, a gente vai cometer falhas. Vamos supor, você estava passeando de carro na rua, passou uma pessoa na frente e você atropelou essa pessoa. Aquilo ali é culposo. Você estava andando, você atropelou a pessoa. Só que não houve dolo, você não premeditou atropelar aquela pessoa. No caso do engano, do dolo, que é um tipo de característica negativa que Pedro pede que a gente se despoje, é aquilo que visa prejudicar o outro. Interessante. Jesus, certa vez, elogiou o Natanael porque aquele judeu era um judeu em quem não havia dolo. Por mais que Jesus olhasse nele, ele não percebia malícia, ele não percebia aquele tipo de esperteza para enrolar o outro, tá certo? Então, é um tipo de característica que a gente precisa tomar muito cuidado, é uma característica negativa que impede a santidade e impede a comunhão. Assim, irmãos, nós temos que levar o campo da santidade, não somente na igreja, mas inclusive no campo profissional. A terceira coisa que é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? E esse é um termo muito relacionado aos fariseus do tempo de Jesus. Hipocrisia significa exibição externa e superficial. Transmite a ideia de um tipo de máscara para esconder a maldade e o engano. E aqui também é traduzida por fingimento. Aqui ela é traduzida por fingimento.
Hipocrisia, ela é derivada do grego hipokrinomai, que significa diálogo entre atores. Interessante. Na época, já na época grega, os atores, eles eram desse modo definidos, né? Como hipócritas. Não que o caráter do ator era hipócrita, tá certo? Mas era assim que eles eram denominados. Depois, essa palavra ela passou a significar pessoas que representam algo que não são. Ou seja, o ator representa algo que ele não é, tá certo? Eu não estou aqui afirmando que todos os atores são hipócritas, tá certo? Mas é dessa maneira que a palavra passou a existir. Mais tarde, essa palavra ela foi usada para definir pessoas que representam algo que elas não são. E aí é assim, a hipocrisia é quando se faz coisas para se obter uma imagem favorável diante das outras pessoas. Ou seja, pessoas que fazem questão de orar em público, tá certo? Para aparentar uma santidade da qual elas não carregam essa santidade. Pessoas que jejuam e fazem questão de mostrar que jejuam. Interessante, Jesus falou assim, olha, quando você jejuar, lave o seu rosto, aparente estar bem, para não ficar assim mostrando para os outros que você está numa situação de jejum. E também quando as pessoas assim, por exemplo, elas dão algum tipo de oferta, alguma coisa, e elas fazem questão de mostrar. E Jesus falou o seguinte, olha, que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo, tá certo? Ninguém precisa saber o que você está doando, o que você está ofertando. Isso é entre você e Deus. É Deus que recompensou e vai te recompensar. Então, isso seria uma atitude hipócrita. E a outra é quando se alimenta pensamentos pecaminosos, mas por fora se preserva uma aparência devota. E se cobra dos outros essa devoção quando a pessoa, de fato, ela não vive dessa maneira. E Jesus cobrou, certa vez, os fariseus, dizendo para eles o seguinte, olha, vocês colocam fardos tão pesados sobre as costas das pessoas que vocês não tocam com elas nesses fardos nem com um dedo. A outra coisa seria a inveja. O que é a inveja? A razão de enganar pode ser inveja. Então, a pessoa, ela engana, ela usa de dolo, porque ela está invejando algo do outro. E essa inveja também gera maledicência. A inveja, irmãos, é o desejo de possuir o que o outro possui. E a gente poderia também substituir aqui como sinônimo a palavra cobiça. Interessante, nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, diz o seguinte, que nós não devemos cobiçar. Não cobiçarás nem a esposa, nem o gado, nem a propriedade do outro. Tá? Então, inveja e cobiça são pecados que andam juntos. E a inveja ou a cobiça, ela se constitui um falso objetivo de vida. Porque agora eu busco ter o que o outro tem. Se o outro tem um carro melhor, eu também quero ter. Se o outro tem uma casa na praia, eu também vou querer ter a casa. Se o outro tem um tipo de roupa, eu também vou querer ter aquela roupa. Então, isso é um falso objetivo da vida. Eu devo buscar como alvo coisas puras, coisas que de fato vão fazer diferença na minha vida e de fato fazem falta na minha vida. Agora, não ter aquilo só porque o outro tem. A outra coisa é maledicência, é falar mal. Tem a ver com difamação e calúnia. A maledicência é um relatório distorcido ou falso da outra pessoa. Irmãos, nós nos conhecemos muito bem uns aos outros. E, em especial na igreja, quando nós temos comunhão, as pessoas nos contam fatos da vida dela, nós passamos a observar a outra pessoa e muitas vezes o conhecer o outro nos leva a fazer um relatório falso, distorcido da outra pessoa. Tá certo? Nós não respeitamos o espaço dela e tomamos aquele defeito pelo todo, como se aquela pessoa fosse aquilo ali. E ela não é. Talvez ela tenha até alguma característica negativa,
mas a pessoa não é tudo aquilo, tá certo? Então, calunia-se não apenas quando se fala mal do outro de modo direto, mas quando se nega as virtudes do outro. Interessante, olha, alguém tem um talento, um dom especial em alguma área, e alguém observa isso, olha, fulano tem um talento especial para a área da música, a área do ensino, da pregação, da visita, e alguém vem pedir opinião para mim acerca daquela pessoa e eu simplesmente me silencio, simplesmente eu digo, olha, é melhor você ter cuidado com aquela pessoa, sabe? Isso é uma atitude muitas vezes maledicente, invejosa e caluniosa. Nós não devemos caminhar por esse caminho. Se quisermos vestir aquele tipo de roupa que o pastor Guto mencionou ontem à noite, em que a bondade está ali. Amados, nada contamina mais a comunhão do que a maledicência, do que a gente começar a falar mal do outro, do que a gente ficar fazendo um relatório negativo da outra pessoa. Aí, seguindo para o verso 2. Como crianças recém-nascidas, diz a palavra, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Interessante a figura aqui. O apóstolo Pedro, ele gosta de usar muito de figuras de linguagem. Jesus usava muito de figuras de linguagem. E as figuras, elas ajudam a ilustrar uma verdade eterna, uma verdade mais importante. E Pedro usou aqui já a figura do ouro, ele já usou a figura da flor, agora ele vai usar a figura do leite. Uma criança toma leite do peito com muita vontade, porque a criança, ela entende que a vida dela depende disso. E aí o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual, para que por meio desse leite vocês cresçam para a salvação. Do mesmo modo que uma criança deseja o leite materno, assim o crente deveria desejar o puro leite espiritual, a palavra de Deus. O leite espiritual, nesse caso, para o crente, é a totalidade da nutrição espiritual que ele precisa para crescer para a salvação. Aqui significa leitura da palavra, significa ouvir a mensagem, significa comunhão, significa oração, significa tudo aquilo que de alguma maneira vai desenvolver ela para uma vida de fé. Trata-se aqui de um leite genuíno, e a palavra que leite genuíno, o genuíno significa adolos. A gente sabe da palavra dolo. A palavra dolo é uma palavra muito conhecida. Eu acabei aqui de mencionar sobre crime doloso. Agora, adolos, esse prefixo a significa ausência de qualquer dolo, significa um leite perfeito, um leite sem engano, um leite que não é adulterado, cujo consumo não produzirá nenhum tipo de efeito colateral. Agora é o seguinte, se o apóstolo Pedro está mencionando aqui acerca de um leite genuíno, um leite sem dolo, é porque existe leites impuros, impróprios. E aí eu vou mencionar alguns. Por exemplo, o leite pode ser aguado. Quando que é um leite aguado? Quando a mensagem pode não ser necessariamente falsa, mas é uma mensagem sem conteúdo, sem preparo, uma mensagem que não leva a pessoa para o arrependimento. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro tipo de leite. Agora também temos um leite adulterado. E interessante, o leite aguado, amados, tem muitas vezes a ver com nós pastores, né? Quando o pastor não se prepara, quando ele não lê, quando ele não mergulha na palavra de Deus. E o pastor Guto ontem mencionou sobre mergulhar na palavra de Deus, nos aprofundar na palavra de Deus, tá? Então, às vezes, o rebanho, ele não está tendo um desenvolvimento saudável porque alguém não está tratando as suas ovelhas de uma maneira condizente. Está dando aí um leite muito aguado, sem nutrição suficiente. Agora, o leite também pode ser um leite adulterado. É quando a palavra de Deus vem misturada com minhas opiniões ou opiniões do famoso favorito.
Certo dia, alguém desses famosos do YouTube falou o seguinte: eu estou pagando um preço muito alto para a salvação. Amados, nós não pagamos nenhum preço para a salvação. Sim, a gente paga um tipo de preço para sermos crentes. E muitas vezes nós vamos sofrer por ser crentes. Mas a salvação já foi paga pela morte, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, um tipo de palavra dessa, de mensagem dessa, é uma palavra adulterada. Mas também o leite adulterado, ele é interpretado de uma maneira equivocada. E aí a gente tem vários segmentos da teologia da prosperidade, que qualquer versículo é distorcido para levar as pessoas a contribuir financeiramente, mais do que elas poderiam. Aí nós temos ainda o leite envenenado, que é a palavra de Deus misturada com heresias ou mentiras que podem ser fatais para a vida cristã ou para a harmonia da igreja. E há muitas heresias por aí, né? Nos tempos de Jesus, dos apóstolos, havia uma heresia muito frequente ali, de que os cristãos novos, eles deviam ser circuncidados. Além de ter Cristo, também eles deveriam ser circuncidados. Então, eles envenenavam a palavra de Deus com um tipo de ensino que era contrário aos ensinos de Cristo. E aí, o leite misturado, né? Ora, a gente gosta na vida cotidiana de misturar lá um chocolate, açúcar, para tornar o leite mais saboroso, não é mesmo? Aqui, o apóstolo Pedro está falando de um puro leite espiritual. E muitas vezes a gente quer adoçar o evangelho. Adoçar o evangelho com entretenimento religioso. Então, se é um culto mais tranquilo, um culto que às vezes assim não tem luzes, não tem isso, não aquilo, a gente acha que não é um culto legal. O que o apóstolo Pedro está falando é o seguinte: olha, independente se a gente tem ou não tem certos recursos, essa interpretação que eu faço da palavra, independente dos recursos, o que vai ficar é a palavra de Deus, que tem que ser pura. As demais coisas são acessórias. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte: para que por meio dele, o puro leite espiritual, vocês cresçam para a salvação. Toda mãe, amados, deseja que o seu filho cresça de uma maneira saudável. E a mesma coisa vai se dar com a igreja. Somente esse leite puro da palavra de Deus é que pode promover um desenvolvimento saudável da igreja. Somente isso. E esse desenvolvimento, ele começa lá na conversão, ele caminha para a santificação e ele termina na glorificação, quando finalmente os nossos corpos serão glorificados. Crescimento aqui, pessoal, é uma exigência da vida cristã. Eu não posso me comportar com 20 anos de convertido da mesma maneira que eu me comportei lá com 1 ano de convertido. Eu já devo estar me desenvolvendo, eu devo estar tendo algum tipo de maturidade. E também o crescimento é resultado de um alimento saudável. E no caso dos salvos, refere-se ao avanço da maturidade espiritual pela purificação dos antigos vícios. Então, assim, alguns tipos de erros, de comportamento, até são tolerados numa criança pequena, porque faz parte. Agora, quando aquela criança, ela lá com 5, 6, 7 anos, continua fazendo coisas que um bebezinho de 1 ano faz, é porque aquela criança, ela tem algum tipo de problema, alguma anormalidade. Vou usar essa palavra aqui, tá? Vamos supor, uma criança, ela até usa fralda até 1, 2 anos, né? 3 talvez, mas quando está com 10 anos, ela não deve mais usar fraldas. Tudo bem? Se uma criança usa fraldas com 10 anos, é porque ela tem algum tipo de problema, algum tipo de deficiência. Da mesma maneira, um cristão. Até um cristão ele vai cometer alguns tipos de pecados lá com 1 ano, mas é de se esperar que o cristão lá com 5, 10 anos já não seja mais maledicente, não use mais de dolo, não seja maldoso, tá certo? Então é esperado um tipo de comportamento diferente. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte: olha, agora que provaram que o Senhor é bom. Bom, por meio dele, provem, experimentam,
esse leite espiritual puro para crescer para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Sim, aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição nos tempos de Pedro, lá nos anos 60, 65, eles estavam passando por perseguição, mas eles provaram que o Senhor é bom. Deus é a verdadeira fonte da nutrição espiritual, do qual os destinatários tiveram o privilégio de provar. Deus é essencialmente bom, faz parte da natureza, da essência de Deus ser bom. E nós somos salvos. E nós podemos provar dessa bondade da mesma maneira como Deus é bom. Uma vez que vocês já provaram que o Senhor é bom, continuem a ingerir esse alimento. Irmãos, um bebê, quando ele está saciado, daqui 1 hora, 2, ele vai sentir fome. E novamente, ele vai buscar aquele alimento. Da mesma maneira, nós não podemos parar de degustar a palavra pura de Deus. Significa o quê? E aqui eu vou recuperar uma ilustração da primeira aula. Assim como na academia, para adquirirmos músculos, a gente precisa ir 3, 4 vezes, 5 vezes a semana, da mesma maneira na vida cristã. É algo que deveria ser diário, todo dia. Assim como todos os dias um bebê se alimenta, todos os dias nós nos alimentamos mais do que uma vez por dia, assim deveria ser com a palavra de Deus. Nós deveríamos nos sentir fome, cada vez que sentirmos fome, buscar dessa palavra de Deus. O problema é que às vezes a gente sacia a fome nossa com coisas que não convêm, não é mesmo? Com vícios, com consumismos, até com exagero de trabalho, quando na verdade nós deveríamos nos assentar aos pés de Cristo. Agora, eu gostaria da sua participação. Falamos agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Eu gostaria de perguntar para você, há alguma experiência recente, um pouco mais longa, que você pôde experimentar de maneira nítida a bondade de Deus na sua vida? Por favor, eu gostaria da sua participação, umas 2 ou 3 pessoas, de maneira bastante breve. Eu acho que na época do meu acidente, eu experimentei de forma bem profunda a bondade de Deus comigo e com a minha família também. Ótimo. Obrigado, né? A Paty teve um acidente de moto, né? Há um tempo atrás, uns 2 anos e meio, por aí 3 anos, né? E foi bastante sofrido, né? E realmente, Deus restaurou você de uma maneira plena, né? Deus foi muito bondoso para com você. Mais alguém? Bom, eu acredito que a gente aqui em casa, né, Marcos, minha família, meus pais, a gente tem experimentado a bondade de Deus constante, mas de modo assim especial mesmo quando a gente perdeu nosso bebê, né, de 24 dias de nascido. Foi uma perda assim muito dolorosa mesmo, né? E a gente tem experimentado a bondade de Deus desde então. E nós temos acompanhado a história de vocês, né, Simone? Realmente foi muito duro esse momento, né? Perder um bebezinho recém-nascido realmente traz uma angústia indescritível, né? Jó podia falar muito bem sobre isso, mas vocês experimentaram a bondade, o consolo de Deus na vida de vocês, e isso é muito bom. Mais alguém? Mais uma pessoa, por favor? Maria Luísa? Eu penso que todo mundo tem experimentado isso, da bondade de Deus. Todo mundo tem sua experiência. E eu tenho muitas experiências, assim, experimentando a bondade de Deus. Eu nem vou citar porque... Eu vou só citar, mas não vou explicar não, porque é muita coisa. Eu já experimentei a bondade de Deus quando Deus curou meu filho numa bronquite em questão de uma oração. Terminei a oração e ele estava de pé brincando. Experimentei a bondade de Deus quando meu filho estava no mundo perdido e a gente orava e Deus respondia e trazia ele. Experimentei a bondade de Deus quando minha mãe teve
2 derrames na frente do médico e foi curado em 15 minutos. Experimentei da bondade de Deus quando minha filha foi embora para os Estados Unidos, e aí a gente orava, e Deus respondia assim de maneira absurda, milagres que a gente, se for contar, da livro. Então, a nossa experiência com Deus no dia a dia, até hoje, Deus tem feito coisas que eu falei, não dá para acreditar. E eu experimento da bondade dele todos os dias. Amém, irmã. Muito obrigado. Então, assim, são relatos interessantes, né? Alguém colocou o seguinte: a bondade de Deus em casa tem sido manifesta na saúde dos meus pais e na provisão do lar, né? Eu acho que foi a Priscila Godoy que escreveu isso, é isso? Não sei. Alguém escreveu. Tá? Foi o Ney. Obrigado, Ney. O Ney também está lá com os pais, né? O pai, eu acho que está com um câncer, não é isso? Mas Deus tem sido a fortaleza da família Silva de uma maneira muito, muito bonita também, apesar do sofrimento. Muito bem, provamos que o Senhor é bom. Ele traz essa lembrança para a gente, né? Vocês provaram, então já que vocês provaram, vocês conseguem lembrar disso e continuar se mantendo firme em Deus. E aí caminha para o verso 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Jesus foi aquela pedra rejeitada pelos homens. Jesus, ele foi avaliado e ele foi considerado imprestável, de tal maneira que ele foi crucificado. E Jesus, ele citou esse salmo sobre si mesmo. A questão, amados, é que ainda hoje muitas pessoas rejeitam Jesus. Cristo é aquela pedra que continua sistematicamente sendo rejeitada pelos outros. Mas essa pedra, Cristo, foi escolhida, foi eleita por Deus. Significa o quê? Que Cristo é aquele que satisfaz todas as exigências de Deus na construção de um edifício espiritual que é a igreja. Deus olhou para Cristo e percebeu em Cristo todas as prerrogativas de alguém que poderia construir um novo edifício que é a igreja. Irmãos, eu estou escutando alguns ruídos. Eu vou pedir que quem estiver com o microfone ligado, por favor, desligue, porque senão vai dar eco, tá? Na medida que você quiser falar, quando a gente abrir espaço, aí você pode retomar o microfone. Então, Cristo é aquele que satisfaz todas as exigências de Deus na construção de um edifício espiritual, que é a igreja. E aí o verso 5 vai dizer o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos edificados, nós somos essas pedras vivas. Significa o quê? Que Cristo é o fundamento básico sobre o qual todos nós somos edificados. Cristo é esse fundamento básico. Cristo expressa, e aí também significa o quê? Que esse versículo expressa solidariedade, segurança e expressa comunhão, pois nós somos edificados conjuntamente. Vós sois pedras vivas que estão edificando uma casa espiritual. Essa casa espiritual que é a igreja, ela não é edificada de uma maneira solitária, mas conjuntamente, junto com os outros. Isso gera solidariedade, gera segurança e também gera comunhão. E outra coisa é que Jesus comparou a igreja a um edifício, do qual nós, cristãos, fazemos parte como pedras vivas. E por isso nós somos uma unidade. Claro que toda unidade sugere algum tipo de diversidade. Mas, de acordo com aquilo que nós aprendemos ontem no culto, há coisas que a gente, de fato, precisamos brigar por elas. Tá certo?
Cristo é o Salvador, a salvação não é pelas obras, mas muitas vezes a gente perde tempo brigando por coisas secundárias, tá? E a gente não deveria fazer isso. Mas somos edificados uma casa espiritual. Casa espiritual aqui se refere ao templo, o lugar da revelação de Deus no mundo. O templo, sim, irmãos, ele foi o lugar da revelação de Deus. No Antigo Testamento, era dessa maneira que o povo de Israel percebia o templo. E agora vai abranger toda a igreja de todos os tempos e todos os lugares. E essa casa espiritual, ela faz contraste com o templo material que havia sido construído em Jerusalém. Mas não se refere apenas a um contraste de uma casa material, mas aponta para o Espírito Santo que preenche com vida essa casa. Cada pessoa deve decidir se ela deseja fazer parte dessa casa espiritual ou não. Significa, amados, que se você quiser uma igreja vibrante, uma igreja participativa, acolhedora, uma igreja avivada, você é essa pedra espiritual. Você foi encaixado por sua vontade, seu livre-arbítrio, nas paredes dessa casa. Então, você também precisa fazer a sua parte. E fomos edificados como uma casa espiritual para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. O que é o sacerdócio santo? Todos os que estão encaixados nessa casa são um sacerdote santo e devem viver como tal. A função, amados, do sacerdote, que eram membros da tribo de Levi, era interceder perante Deus em favor do povo e estar diante do povo por incumbência de Deus. Ou seja, ser sacerdote, quem era sacerdote, fazia parte de um grupo muito especial. Eles estavam na presença de Deus, intercediam pelo povo, mas também estavam diante do povo a pedido de Deus. E era a função dos sacerdotes comunicar ao povo a reconciliação por meio do serviço de oferendas, e era a eles que cabia a instrução da lei, ou seja, as leis morais, as leis cerimoniais. Tudo aquilo que o povo deveria fazer era incumbência dos sacerdotes dar esse tipo de ensino. Eles também deveriam abençoar o povo. No serviço sacrificial, quem importava era Deus. Deus era o centro do sacerdote, desse sacerdócio. E o sacerdote tampouco tinha direito à herança, porque Deus era a sua herança. Amados, hoje nós somos esse sacerdote. Então, nós temos a incumbência de interceder uns pelos outros, de ensinar uns aos outros, de viver como o sacerdote nesse sentido vivia, né? Comunicando bênçãos espirituais para as pessoas, para os irmãos e para as demais pessoas que ainda não são cristãs. E aí a palavra continua, oferecendo sacrifícios espirituais. Os sacrifícios espirituais do Novo Testamento, ele forma um contraste com o sacrifício de animais. No passado, lá no tempo dos levitas, se fazia sacrifício de animais. Agora, uma vez que Jesus ele foi crucificado, ele foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Aquele Cordeiro de Deus que morreu de uma vez por todas, no nosso lugar. Nós não precisamos mais sacrificar animais para obter nenhum tipo de perdão. Agora nós podemos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, de acordo com Romanos capítulo 12. Nós podemos oferecer a nossa oração, nós podemos oferecer as nossas ações de graças, o nosso louvor e o nosso testemunho em nome de Cristo. Nós também podemos fazer o bem e nós podemos partilhar as nossas coisas. Amados, a existência da igreja fracassa quando a igreja não ora mais, quando a igreja não é grata, tá certo? O pastor Guto ontem mencionou acerca da gratidão do pai dele. O pai dele tinha a gratidão como algo que fazia parte da essência dele enquanto ser. Então, ainda que ele esquecesse as memórias, mas a sua essência de gratidão nunca foi esquecida.
tá certo? E esse tipo de ação de graças, esse tipo de gratidão é algo que deveria fazer parte das nossas vidas sempre. A existência, eu volto a repetir, da igreja fracassa quando nós negligenciarmos a oração, o louvor, o testemunho, o fazer bem e o partilhar. Aí o verso 6 continua: pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado, ou jamais vai se decepcionar. Aqui é uma citação de Isaías, capítulo 28, verso 16. Aqui vai aparecer uma palavra Sião. O hebraico, a expressão hebraica era Sion, que se tornou, na nossa língua portuguesa, Sião. O que era Sião? Ou Sion, a colina de Sião, desses montes de Sião. Inicialmente designava a fortaleza da tribo dos Jebuseus. Davi tomou esse local e mais tarde transformou numa capital. Lá no Templo de Salomão, lá em Sião, foi construído o templo, que abrigava a Arca da Aliança, e ele se tornou o centro da adoração do povo. Aqui a palavra diz o seguinte: eis que ponho em Sião uma pedra angular. A nova Sião, da qual Pedro se refere, ela não é mais de natureza terrena, material, algo que pode ser invadido, dominado e até destruído, mas é de uma natureza celestial, espiritual. E essa agora é o centro da verdadeira adoração. A antiga Sião foi conquistada, dominada, o templo foi destruído lá no ano 70. Mas a nova Sião não pode ser invadida ou destruída. Em Sião, na antiga Sião, Davi recebeu o pacto davídico, o pacto de Davi. Na nova Sião, há o pacto eterno, o pacto da nova aliança no sangue de Cristo. E ele fala que nessa Sião, Deus colocou a pedra angular. O que é essa pedra angular? Era a pedra da extremidade do ângulo, do alicerce da edificação. No passado, eles procuravam escolher a pedra mais perfeita, com um ângulo perfeito, e era a primeira pedra, a pedra fundamental, a pedra que gerava todas as demais, eu diria assim, as demais paredes da edificação, aquilo que determinava o desenho daquela casa. Era uma pedra perfeita, que formava um ângulo de 90 graus. Jesus é essa pedra perfeita, e a partir dessa pedra perfeita, toda a igreja ela deve ser construída. Significa o quê? Uma igreja desprovida dessa pedra angular que é Cristo, deixa de ser igreja. Quem é o dono da igreja, quem manda na igreja, quem dá a direção da igreja é Cristo, e não nós. Nós apenas somos aqueles que agem, que atuam através dos dons para que essa igreja possa ser cada dia sendo edificada. Então, Cristo é essa pedra angular. E a partir dessa pedra, nós, pedras vivas, vamos sendo colocadas para que a igreja seja construída. Você percebe aqui a importância, amado irmão, irmã, que você tem na construção da igreja? A construção da igreja de hoje, aqui em Pompeia ou em outros lugares do mundo, é minha, mas também é sua. E a palavra diz o seguinte: quem nele crê, quem crê nessa pedra angular, jamais será envergonhado, jamais se decepcionará. Crer em Cristo significa se alicerçar nele. No hebraico, as palavras crer e fundamentar possuem a mesma raiz, aman, que traz o sentido de crer de algo que não acontece apenas no pensamento. Eu creio no pensamento, mas eu levo uma vida toda distorcida. Não, crer significa crer com toda a vida, inclusive de modo prático. E essa pessoa que crê na cabeça, no coração, mas também nas suas ações, jamais vai ser envergonhada, jamais vai se decepcionar com Cristo. Muitas pessoas que passam por problemas nas suas vidas
se decepcionam com Deus e saem da igreja. Vimos alguns testemunhos há pouco de pessoas que passaram por muitas tribulações, inclusive perda familiar, mas a vida delas estava cimentada na pedra angular, que é Cristo. E elas permaneceram na fé e cresceram. Outras pessoas idealizam um tipo de Cristo e um tipo de Deus que a Bíblia não apresenta. No momento que elas passam por algum tipo de provação, elas saem da igreja. E isso é muito triste. E aí o verso 7 continua. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Cristo é a pedra angular preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Interessante aqui, irmãos, é que a mesma pedra tem efeitos contrários. E o efeito vai depender do modo como cada pessoa se posiciona diante dessa pedra, com fé ou com incredulidade. Para quem se posiciona com fé, a pedra vai ser uma pedra preciosa. Agora, quem se posiciona de maneira incrédula, essa pedra vai ser uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço e rocha que faz cair. Aqui é uma citação de Isaías, capítulo 8, verso 14. Vocês percebem, irmãos, que tanto Jesus como os apóstolos, os escritores das cartas, eles usavam muitos textos do Antigo Testamento justamente para dar base naquilo que eles escreviam. Significa que o Antigo Testamento continua sendo um livro vivo. Muitas coisas do Antigo Testamento, principalmente a lei cerimonial, a gente não usa mais, certo? Porque Jesus cumpriu nele toda a lei, mas há muitas lições importantes e a maioria das coisas que nós temos no Antigo Testamento continuam sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu quero lembrar novamente os irmãos que ela é imutável, nada vai cair. E aqui refere-se a um bloco contra o qual o incrédulo colide, ele tropeça e no qual ele se prejudica. E não se trata aqui, essa pedra de tropeço aqui, não se trata apenas de um escândalo, mas quem não crê em Cristo vai ter toda a sua existência entrada numa espécie de colapso em razão de ter rejeitado Jesus e desobedecido a sua mensagem. Na verdade, a condenação é algo que a própria pessoa buscou para si a partir do momento em que o evangelho lhe foi proporcionado e apresentado, e aquela pessoa, ela livremente decidiu rejeitar Cristo. E o verso 9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra diz que nós somos uma geração, uma raça eleita. E raça significa descendência comum, surgida em Israel por via natural, a partir de Abraão. Aqui, no entanto, por um nascimento espiritual. Esse versículo aqui é paralelo com Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Não significa que, irmãos, que Deus colocou Israel de lado, mas significa que a igreja agora é para Deus e o mundo o que Israel deveria ter sido. Israel rejeitou, Israel decidiu buscar um rei para si, andar segundo o caminho do seu coração, abandonou a Deus. Deus havia escolhido Israel por seu amor, mas Israel rejeitou. Agora, a igreja, ela recebe essa dádiva de Deus para fazer aquilo que Israel deveria ter feito. Então, nós sim somos geração eleita. Irmão, se você está com problema de autoestima nessa manhã, achando que você não é muita coisa, olha, eu quero dizer para você que você é geração eleita. A palavra de Deus fala disso para você. E aí, diz mais, somos sacerdócio santo, real. No Novo Testamento,
diz que nós temos a permissão de entrar na palavra ou na presença de Deus. No Novo Testamento, nós, a igreja, somos o sacerdote. Nós temos a prerrogativa de sacerdote. E como tal, nós podemos entrar na presença de Deus. No Antigo Testamento, era o sacerdote que representava o povo para Deus, mas também era o sacerdote que falava de Deus para o povo. Agora, nós somos esse sacerdócio, desempenhamos essa função de sacerdote. E devemos viver como se fôssemos o sacerdote num templo. Só que às vezes a gente vive na igreja de um jeito e lá fora vivemos de outra maneira. Não, nós temos que ser sacerdócio santo todo o tempo. E devemos viver como se de fato fôssemos um sacerdote num templo. Como sacerdotes hoje, todos estamos debaixo da autoridade do grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Irmãos, nós não devemos agir na igreja como se nós fôssemos o dono. Eu já andei por aí e eu já ouvi muitas histórias de igrejas que tinham seus donos. A nossa igreja, quem é o dono é Jesus Cristo, né? Ele é a pedra angular e ele é o sumo sacerdote. Quer dizer, tudo aquilo que for feito na igreja é para a honra e a glória de Deus. Afinal de contas, aquilo que eu já citei anteriormente, no sacerdócio, lá do Antigo Testamento, quem estava no centro era Deus e não o sacerdote. Da mesma maneira hoje, quem tem que estar no centro é Deus e não eu ou você. E aqui o texto continua. O texto fala em sacerdote real, pois pertence ao reinado de Deus. Deus é esse rei. E esse meu sacerdócio hoje, ele está sob a direção de Deus. O próprio povo era constituído num reino de sacerdotes, a fim de tornar o Deus conhecido e promover a piedade. No entanto, o pensamento do povo de Israel se voltou cada vez mais para o reino terreno, esquecendo-se da sua missão, a qual hoje foi dada para a igreja. Qual é a tarefa da igreja? A tarefa da igreja hoje é anunciar Deus, é transmitir o amor, transmitir a santidade e a piedade que surge através de Deus. A igreja hoje é esse templo espiritual que no passado foi o templo de Jerusalém. Tá? E os cristãos são esse sacerdote. O sacerdote precisa necessariamente se separar do mundo. Nesse caso, irmãos, separar-se não é se isolar. Tá? Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Significa que nós vamos estar por aí, mas nós não vamos nos contaminar com aquilo que o mundo faz de errado. Volto a dizer, temos que estar separados, mas não significa que nós temos que estar isolado. Separar é ter o contato sem se contaminar com as práticas destrutivas dos outros. E a palavra diz que nós somos nação santa. Fomos separados a fim de pertencer exclusivamente para Deus. Nossa cidadania está no céu. Israel esqueceu que era uma nação santa e Israel começou a derrubar os muros da separação que o tornava especial. Havia um muro de separação em que eles deveriam viver uma vida santificada para Deus. Só que eles romperam isso e acabaram adotando os costumes das nações pagãs. Deus havia ordenado que os israelitas fizessem diferença entre aquilo que era santo e profano, entre aquilo que era imundo e aquilo que era limpo. Mas eles ignoraram por completa a diferença e desobedeceram a Deus. Nós hoje, como igreja, precisamos fazer essa diferença, separar aquilo que é santo e aquilo que é profano. E aquilo que é profano é aquilo que Pedro já disse que nós temos que nos despir. Maldade, engano, maledicência, hipocrisia, dolo, é um tipo de roupa que traz mau cheiro. E aquilo que nós temos que nos despir e nos vestir de bondade, de amor. Enfim, de tudo aquilo que foi dito no culto de ontem à noite. E a palavra diz que nós somos um povo exclusivo de Deus para anunciar
A tradução da Revista e Corrigida traduz como povo de propriedade exclusiva. A ideia é de uma propriedade que Deus adquiriu para si mesmo e ele preserva essa propriedade. Ele cuida. Se eu tenho um terreno, eu vou lá e eu capino o terreno, deixo ele limpo. Da mesma maneira, Deus vai cuidar do seu povo. Ninguém mais pode reclamar esse povo para si. E tampouco esse povo existe para si mesmo. Mas esse povo existe exclusivamente para Deus. E existimos para quê? Para anunciar. E esse é o objetivo da vocação. Anunciar as grandezas de Deus, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amados, quem experimentou a graça de Deus na sua vida não pode ficar quieto. Tem que anunciar para o outro. Isso também é evangelização. Então, essas imagens que acabei de citar aqui enfatizam a importância da unidade e da harmonia da igreja. Nós pertencemos à mesma família de Deus, nós compartilhamos a mesma natureza divina, nós somos pedras vivas no mesmo edifício, nós somos sacerdotes servindo no mesmo templo, e nós somos cidadãos da mesma pátria celestial. E Jesus é o centro dessa unidade. Amados, nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte de um grupo muito especial. E ao voltar a atenção para Cristo, nós vamos poder trabalhar juntos. Ainda que sob certos aspectos, nós vamos pensar diferente. Amados, ao voltar a atenção para nós mesmos, nós vamos apenas causar divisões. E muitas igrejas estão por aí sendo divididas a cada dia. Agora, se olharmos para Cristo, sim, vamos trabalhar juntos. Santo Agostinho, lá do século IV, da era cristã, ele afirmou o seguinte: nas coisas essenciais da vida cristã, temos que ter unidade. Secundárias, nós temos que ter liberdade. Mas em todas as coisas temos que ter caridade, amor. Amor em primeiro lugar. E aí, o verso 10 para finalizar. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Para os gentios, não ser povo era uma condição normal. Aliás, os gentios eram classificados como judeus, pelos judeus, como seres humanos mortais, classificados como pagãos, e eles eram ridicularizados pelos judeus como cães. Era dessa maneira. Para o judeu, os demais povos nem eram povos. E ser agraciado aqui, e ser povo de Deus, significa salvação e paz. Nós não éramos povos antes, agora nós somos o povo de Deus. Eles não eram povo de Deus antes, pois eles não cumpriam os requisitos de Deus, mas se tornaram povo em Cristo. E como tal, pertence a Deus, são a revelação divina na esfera terrena e estão destinados a receber a plenitude da natureza de Cristo. Jesus mesmo falou que nós faríamos obras maiores do que Ele. É algo que, mais uma vez, comprova essa verdade. E, portanto, também nós nos tornamos cidadãos do mundo eterno. Mais uma vez, nós não estamos aqui para vivermos separados uns dos outros, mas a igreja se faz conjuntamente. E, por fim, não tinham alcançado misericórdia, mas agora receberam. Em seu estado anterior de alienação, a misericórdia de Deus não lhes interessava. Foi necessária a manifestação pessoal de Jesus para trazer misericórdia aos gentios. Tendo alcançado essa misericórdia, somos agora participantes da graça divina. Olha só quantos privilégios, né? Tudo aquilo que foi dito na aula nós poderíamos resumir em 4 frases apenas. Devemos desejar, amados, diariamente a pura palavra de Deus, que é o puro leite espiritual. Nós somos pedras vivas e pertencemos uns aos outros na construção da casa espiritual que é a igreja, da qual Cristo é a pedra angular. Nós somos sacerdotes dessa casa espiritual que é a igreja. Dessa maneira nós devemos nos comportar. E Cristo nos deu o privilégio de sermos o povo de Deus. Agora eu gostaria de ouvir brevemente você sobre o que Deus falou para você por meio desse estudo, de uma maneira bastante breve, umas 2 ou 3 pessoas, e aí a gente vai finalizar com uma oração.
que vocês conseguiram aprender, tirar de conclusão? Eu estou sem acesso aqui ao chat. Vamos ver. Ah, tá, peraí. A Dina escreveu aqui: à medida que se aproximam dele, a pedra viva é rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para vocês, tá? Certo, isso aqui é um texto que a Dina colocou, que é o mesmo nosso aqui. Uhum. O Ney escreveu o seguinte: também sou rejeitado pelos homens por viver em Cristo, porém sou eleito e precioso para Deus. Só como pedra viva sou edificado casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Exatamente. Esse foi o Ney que escreveu. A Dina: para mim, Deus falou muito da nossa participação no crescimento da igreja para Deus. Ok? A Cláudia havia escrito alguma coisa, mas eu acho que apagou. O Gilson escreveu o seguinte: temos o privilégio e a alegria de sermos povo de Deus. Ok? Exatamente. O Honda: a bondade de Deus nos ajuda a nos despir de tudo que cheira mal em nossa vida, né? Exatamente. Ok, aqui é a repetição do texto. Ok, mais alguém gostaria de participar por áudio? É só acionar o microfone. O Márcio escreveu o seguinte: podemos ser um apesar de nossas diferenças. É verdade, temos muitas diferenças, mas somos uma casa espiritual, é uma unidade. Exatamente. Aqui a Cláudia escreve o seguinte: Deus desejou ser amado no próximo. É verdade, quando nós amamos ao próximo, né, nós afirmamos que amamos Deus. Exatamente. Muito bem, irmãos, eu acho que é isso aí, né? Eu vou pedir que o pastor Guto faça uma oração para encerrarmos, tá? Eu sei que é bastante conteúdo, vocês podem estar estudando isso durante a semana, tá? Conversando sobre isso aí nas redes, colocando as suas impressões, tá certo? Foi muito bom estar com vocês nesse dia. Pedir que o pastor Guto encerre com uma oração. Que Deus possa abençoar cada um de vocês também, tá, irmãos? Oremos. Deus, nós te agradecemos por essa aula que tivemos. Obrigado pela profundidade da tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor nos faz, ó Deus, como sacerdotes no meio do teu povo. Obrigado, Senhor, porque isso é um privilégio, Deus, e que cada um de nós possa estar alinhado com a pedra angular, que é Jesus Cristo, e dessa forma, Deus, edificarmos a tua igreja santa e perfeita para o Senhor, Deus. Obrigado pelo pastor Marcos, que nos deu essa aula, continua abençoando a vida dele, da Margarete, Deus, e muito obrigado pelo dom que o Senhor tem dado. Dá-nos também, Senhor, um ótimo domingo, que cada um com sua família, em sua casa, o Senhor possa abençoar e guardar, Senhor. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Bom domingo. Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe Obrigado, você. Fernando. Tchau pra vocês. Deus Tchau, abençoe. tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, Ian. Tchau, Ian. Abraços fraternos para todos. Tchau, tchau, pastor. Saudade de todo mundo. Até à tarde, né? Nós temos reunião, né? Hoje à tarde. Tem reunião da liderança hoje. 4h30, né? 4h30.
Ok. Já vou compartilhar o link daqui a pouco. Tá bem. Ok. Vai. Muito boa palavra, pastor Marcos. Oi? Foi muito boa palavra, foi muito edificada. Obrigado, dona Jerome. Pensar que nós somos sacerdotes de Deus. Que responsabilidade, hein? A irmã é sacerdotisa, viu? Ai, meu Deus. Mas foi muito bom. Muito bom. Tá bom. Obrigado. Fechar. Ó, fechar é aqui, ó. Hum. Sair. Dá um clique aqui no sair, sair da reunião. A Cláudia vai continuar passando frio lá em Mundaí, né? Não vai ter jeito. Isso aí. Abraço, pastor Marcos. Até a próxima. Até a próxima, Cláudia. Deus abençoe. Aqui continua, 13 graus. 13 graus. Frio pra caramba, hein? É, frio pra caramba. Até mais, abraço. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. O Guto, para fechar aqui,